Olá, o Programação Parlamentar de hoje recebe aqui o presidente metropolitano do PT em Goiânia, o deputado estadual Luiz César Bueno, que também é líder do PT na Assembleia Legislativa de Goiás. Ele vai falar um pouco do atual cenário político e econômico do Brasil, vai falar dos trabalhos em 2015 e ainda eleições 2016. Muito obrigada pela presença Luciana, do senhor aqui. Satisfação muito grande estar aqui conversando contigo e também com todos os telespectadores do Canal 8 da TV Assembleia. Nós que agradecemos, deputado. Bom, são assuntos importantíssimos, né? Eu gostaria de começar com esse atual cenário político que a gente está enfrentando, uma crise, né, política, uma crise econômica. Isso tudo vai afetar as eleições em 2016. Olha, primeiramente é importante ressaltar que o país vive hoje o seu maior ciclo de democracia. Nós tivemos um ciclo com um pouco mais de 20 anos, na chamada Velha República, no período Vargas, que teve um golpe de 1930, e depois uma estabilidade democrática não superior a 20 anos. A Constituição brasileira e a chamada redemocratização do país, logo após o golpe militar de 1964, já está fazendo mais de 30 anos. Então é um período em que o país se estabilizou, nós tivemos um desenvolvimento econômico muito grande, tivemos crise nos anos 80, nos anos 90, tivemos um processo enorme de enxugamento do Estado, de venda das empresas nacionais, e agora, recentemente, com os governos do Partido dos Trabalhadores, governo Lula e governo Dilma, nós saímos da 11ª economia do mundo, somos a 7ª. Nenhuma decisão é tomada no mundo hoje sem a presença do Brasil. Enfim, essa realidade que o Brasil vive hoje mostra que a democracia deu certo. A pior das democracias é 100 vezes melhor do que as melhores das ditaduras. Nós vivemos um processo de estabilidade democrática. Mas, lamentavelmente, logo após as eleições de 2014, o setor político que perdeu as eleições, foi uma eleição muito disputada, não saiu do palanque. Ele continuou fazendo todo tipo de gestão para que a presidente Dilma não governasse. E gerou um processo de impeachment. Esse impeachment gerou uma crise política significativa. E, aliás, é um processo de impeachment que tramita no Congresso altamente questionado do ponto de vista jurídico, tendo em vista que não existe fato concreto, tendo em vista que todas as ações de combate à corrupção têm sido feitas pela Presidenta da República. Nunca a corrupção foi tão apurada no Brasil quanto agora. E nunca as instituições de fiscalização teve tanto acesso, inclusive o Congresso Nacional, quanto agora. Agora, lamentavelmente, estão funcionantes, demonstra sim, também o trabalho das instituições. Mas o processo de impeachment, Federal deputado, tem independência, mas veio depois o Ministério Público está agindo, os tribunais, os poderes, dentro do Estado Democrático de Direito, está agindo. Agora, lamentavelmente, você tem um presidente do Congresso que está envolvido na Operação Lava Jato. Você tem um presidente da Câmara que tem contas secretas no exterior e foi investigado pela Interpol e pelo Ministério Público Suíço, e um quantitativo de deputados sem coerência, porque negocia com o governo e negocia com a oposição. Isso descaracteriza o parlamento, porque quando veio o processo eleitoral, a população votou em quem vai ser governo e em quem vai ser oposição para estabelecer o contraditório. A partir do momento que quem é oposição deixa de ser oposição e quem é governo deixa de ser governo, você perde toda a coerência do parlamento. E a crise política que nós estamos vivendo hoje, ela interferiu na crise econômica. Eu costumo dizer o seguinte, nós não temos assim uma crise econômica aguçada no país. O setor produtivo está produzindo, o comércio está funcionando, a indústria está funcionando. Deputada, a inflação está 12%. O crédito está avançando significativamente. Agora... Está muito alta a inflação. A crise política, ela gera uma desconfiança no mercado. E aí ela interfere na crise política. As coisas estão subindo toda semana, deputado. Então, por exemplo, se o impeachment avança, a inflação sobe. Muito. A inflação sobe.
e o setor produtivo tem efeito. Então, na verdade, a crise política gera a crise econômica. Sim. Se você resolve a crise política, a economia se estabiliza. Tanto é que o Brasil hoje, ele é um país que tem o pré-sal, tem a terceira maior reserva monetária do planeta. Nós perdemos para a China e para os Estados Unidos. Nós temos um parque industrial, um quantitativo de produção muito grande. O país não parou. Agora, lamentavelmente, a irresponsabilidade do Congresso de não acelerar o processo de análise das contas da presidente, de análise do impeachment e outros processos, isso gera uma crise política que tem efeitos na economia. E no meio desse turbilhão, né, de apurações, esse processo, né, que a presidente está enfrentando, que ainda não saiu, né, ainda está em avaliação, temos as eleições no ano que vem, eleições municipais em todo o Brasil. O senhor acredita que essa aliança aí do PMDB e PT, ela estará afetada? Aqui em Goiânia, vamos voltar aqui para a nossa realidade. Bom, primeiramente eu quero dizer que o PT é um partido que tradicionalmente lança candidatos a cargos majoritários em praticamente todas as eleições. Nós fomos o partido que lançamos candidatos a governador em todas as eleições em Goiás, praticamente todas as eleições. Lançamos candidatos a prefeitos em praticamente todas as eleições, exceto 2012 e 2008. E nós conseguimos avançar significativamente em Goiânia, garantindo 3 governos do Partido dos Trabalhadores. São 3 gerações de governantes petistas que governam Goiânia. Governamos com o prefeito Darcy Accorsi, que iniciou o processo de construção dos parques. Não existiam parques em Goiânia. O primeiro parque que a gestão petista construiu foi o Parque Vaca Brava, depois o Parque Areião. A partir desses parques, hoje, nós temos quase 100 parques em Goiânia, espalhados em todas as cidades. E depois do Pedro Wilson, a gente tem ainda, né, o Paulo Garcia, que trabalha essa questão mais da mobilidade, né? A gestão do prefeito Paulo Garcia tem sido a gestão da mobilidade, tem sido a gestão de fazer uma administração com qualidade de vida. São 60 obras que estão sendo investidas R$1 bilhão. Enfim, o PT tem um legado histórico em Goiânia. Nesse sentido, nós queremos dar continuidade e nós tivemos uma aliança vitoriosa do PT com o PMDB. A gestão do prefeito Iris Rezende com Paulo Garcia na vice foi uma gestão vitoriosa. Nós queremos manter essa aliança. Agora, essa aliança, nós temos que definir se será mantida no primeiro ou no segundo turno. Como o PT tem candidato, nós poderemos fazer uma ampla aliança no segundo turno, dependendo de quem for o candidato. Candidatos esses que seriam o deputado aqui, Luiz César Bueno, e a deputada Adriana Costa, certo? Sim, nós temos nomes que estão sendo colocados na nossa convenção, e eu sou um desses que pleiteia, mas queremos marchar unidos na convenção. Ok, então a gente vai para um breve intervalo e no próximo vamos falar sobre um balanço dos trabalhos aqui na Assembleia Legislativa em 2015. A legislação brasileira protege os bens de uma pessoa que não podem ser penhorados e leiloados para pagar dívidas. Ela tem o direito de viver dignamente, mesmo endividada. Os bens indispensáveis para o funcionamento de uma microempresa e empresas de pequeno porte também não podem ser penhorados para saldar a dívida do proprietário. Quebrar, falir ou fechar as portas por falta de equipamentos ou produtos não interessa a ninguém. Com os bens protegidos, as atividades não ficam prejudicadas e a empresa continua em funcionamento para saldar os débitos. Menos burocracia e mais oportunidades. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor.
Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. A ação parlamentar volta com o deputado estadual Luiz César Bueno, ele que é o presidente metropolitano do PT em Goiânia. E no primeiro bloco falamos sobre eleições 2016, o atual cenário político e econômico, como pode afetar as eleições para o ano que vem. E agora vamos fazer um balanço, né, deputado, dos trabalhos em 2015. Apesar de todo esse turbilhão, foi um ano bastante produtivo aqui na Assembleia Legislativa, né? Nunca se esgotou tanta pauta, né, em comissões, no plenário. O PT conseguiu aprovar seus projetos? Nós conseguimos fazer o contraditório, porque boa parte dos projetos que foram encaminhados pela governadoria tiveram voto contrário do PT, justamente porque nós estamos aqui para fazer oposição, para fazer o contraditório e votar favoravelmente naqueles projetos que beneficiam a população e votar contrário naqueles projetos que prejudicam a população. Então, nós fizemos esse papel do contraditório. As propostas que nós apresentamos, como a proposta de redução de impostos, de melhoria das condições do serviço público, não teve a aceitação do governo, portanto, não foram aprovadas. A Casa Legislativa, a Assembleia Legislativa, ela teve uma movimentação muito grande de projetos, mas nós tivemos aqui projetos que vão interferir diretamente na vida da população. Eu quero citar, por exemplo, o projeto que aumentou o imposto sobre transmissão de intervivos, aumentando praticamente em 100% esse tributo. Nós tínhamos, no final do governo Alcides, um ICMS da gasolina de 17%, hoje já foi para 29%, algo assim jamais visto. O preço do combustível em Goiás está muito caro, muito em função do ICMS. Tivemos também uma carga tributária muito grande no licenciamento de veículo. O governo, apertou bastante esse imposto e a população está pagando a conta do arroxo econômico que passa o Estado. Agora, quem perdeu muito, conforme você disse agora, foram os servidores. O projeto que mexe com o quinquênio está em tramitação. Chegou aqui um projeto que acaba com a periculosidade com as licenças. Outro projeto, que esse foi muito grave, foi o fim da database, ou seja, os servidores, nos próximos 3 anos, não terão reposto no seu salário nem a infração. Então, se a infração for 10% ao ano, em 3 anos, conforme a lei for aprovada, ele vai perder 30% do seu salário. Então, assim, eu quero crer que a Assembleia fez o seu papel, né? O governo continuou mandando na Assembleia porque ele tem a maioria. Nós fizemos intensos debates e cabe agora a oposição fazer o seu papel de votar contra e estabelecer o contraditório. Nesse sentido, a bancada do PT tem sido coerente. Aliás, vai ser um Natal, um recesso de pouco descanso e muito trabalho, né? Não só aqui na Assembleia, mas pelo que a gente vê em todo o país, né? Ninguém vai descansar até muita coisa ser desvencilhada, né? Muito processo. Como que o senhor acredita que vai ser? Muito trabalho, porque a crise política, como eu disse anteriormente, ela tem tido uma interferência diretamente na economia. E isso reduz o orçamento das prefeituras, dos estados. E as prefeituras e os estados, para manter a máquina pública funcionando, precisa de projetos, precisa de medidas que venham a reduzir o custeio da máquina e aumentar a arrecadação. E, com certeza, quem acaba pagando isso é a população. Então, nós, os deputados da oposição, queremos convencer a base do governo para ter mais cautela, ter mais calma, não vamos penalizar a população tanto, vamos debater melhor as medidas. Eu acho que essa ação extremamente
direcionada em cima de aumentar a arrecadação a qualquer custo, aumentando determinados tributos, ela é limitada, porque se o cidadão não está conseguindo comprar os produtos essenciais para a sua sobrevivência, ele deixa o imposto para o último caso. Haja visto que o próprio número de inadimplentes do IPVA e de outros impostos cresce a cada dia. E o senhor acha que essa antecipação do IPVA, então, não foi uma boa saída? Essa foi grave, porque o cidadão ele prepara para pagar o seu IPVA uma vez por ano. Então ele pagou em novembro, pagou em outubro, agora é chamado a pagar em março, ou seja, num ano ele vai pagar 2 IPVAs, ou seja, mais uma medida extremamente, mas extremamente forte em cima do cidadão, principalmente do proprietário de veículo, que paga caro o IPVA, paga cara a gasolina em forma de ICMS para o governo do estado poder fazer a recuperação dos buracos das rodovias. Bom, muita coisa vai acontecer ainda, né, deputado? Sim. Muito obrigada. Agradeço você, boa Luciana. Entrevista, viu? Foi uma satisfação falar com todos os telespectadores da TV Assembleia do Canal 8. Muito obrigada ao senhor e a você também que está em casa pela audiência. Continue com a gente pelo Canal 8 da NET ou pelo nosso site. Até mais.